Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joab Guimarães, professor especialista em redação do Enem, e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica muito importante para você. Quero falar a respeito dos textos motivadores da proposta de redação do Enem. Aqueles 3 ou 4 textos que compõem ali a folha de redação e que o aluno se depara logo no início do dia de fazer o Enem, em que contém ali a redação, tá bom? É muito importante saber tratar esses textos, porque tem muita gente aí encarando ou tratando de maneira incorreta esses textos motivadores e aí sendo prejudicados. Não sei se é o seu caso, mas melhor tomar cuidado. É muito importante esse vídeo, fique até o final, assista, porque você vai entender uma forma correta de encarar os textos motivadores. Então deixa eu logo começar dizendo o que não se deve fazer. Esses textos não estão ali para serem copiados, nem tampouco para serem puramente parafraseados. Então, cópias literais é um problema, porque o número de linhas copiadas é descontado e avalia-se somente aquilo que é produção autoral do candidato. Tá bom? Então, isso é um prejuízo muito grande, porque imagina você que o número de linhas arrancadas, né, da redação do candidato, o corretor vai avaliar somente o que sobrou, e o que sobrou certamente é algo desorganizado, porque tem uma parte ali que deve ser retirada da análise. Tá? Então, mesmo que faça sentido para a leitura do corretor ler todo o texto, mas ele precisa avaliar somente o que é a produção autoral do aluno. Nesse caso, certamente o resultado será muito ruim. O segundo aspecto é que não se deve parafrasear, ou seja, não se deve apropriar-se das ideias dos textos motivadores e, com as palavras do próprio aluno, do próprio candidato, reescrever aquilo na sua redação, porque os argumentos não são do estudante nesse caso, os argumentos são dos textos motivadores, está sendo que o estudante apenas está se apropriando, fazendo ali uma paráfrase, uma reescrita com as suas próprias palavras. Isso também deve ser evitado. Parafrasear os textos motivadores não é razão para nota 0, para a eliminação do candidato, não é? Mas enfraquece a redação, a nota da redação, porque sobretudo nas competências do meio ali, as competências 2 e a competência 2 e a competência 3 será fortemente prejudicada. Você não terá argumentação consistente, porque se apoia nos argumentos, apenas parafraseia os argumentos da proposta de redação, dos textos da proposta, e você então não configurará a autoria nesse caso, tá? Então o prejuízo aí vai ser grande, não tenha dúvida disso. Você não vai passar, no geral é assim que acontece, dos 120 pontos nas competências segunda e na competência terceira, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá para analisarmos como é que deve ser então o tratamento correto aos textos motivadores da proposta de redação do Enem. Eu estou com o meu computador aqui na minha frente, eu vou compartilhar com você algumas informações para que nós possamos fazer essa análise com bastante cuidado, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro aspecto que nós já conversamos aqui é que não se deve copiar os textos motivadores da proposta de redação do Enem. Isso ficou claro para você? Não copia, porque não serão avaliadas as linhas copiadas literalmente dos textos motivadores, tá? Outra dica importante é observar a autoria e a data dos textos motivadores. Tem candidato que não se atenta para isso. Fique de olho. A autoria pode fazer você lembrar de outros textos desse mesmo autor que você eventualmente leu por aí em algum lugar, né? Então você pode juntar outras informações desse mesmo autor, tá bom? A data é importante, por exemplo, porque se você tem um dado estatístico entre 2010 entre 2005 e 2010, por exemplo, um dado estatístico mais antigo, uma pesquisa mais antiga, e se você analisa, por exemplo, que o problema lá em questão está crescendo entre 2000 e 2005, só que de lá para cá não teve mais nenhuma pesquisa, o que você pode presumir? Você pode presumir que se foi crescente de 2000 a 2005 o problema, 12 anos mais tarde, 10 anos mais tarde, não havendo outra pesquisa, é possível presumir que o problema esteja ainda maior, e você então consegue fazer essa relação aí temporal a partir da análise da data dos textos motivadores, tá? Então cuide da autoria, cuide da data, porque pode ajudar você. Segunda informação importante aqui, você precisa, ao olhar para os textos motivadores, você precisa pegar as ideias desses textos, saber o que cada texto está dizendo. Você tem que ser capaz de fazer isso. O que o texto
1 quer me dizer, o que o texto 2 está dizendo, o que o texto 3 está dizendo, tá? Extraia a ideia central de cada texto aí. Depois, é importante também que você saiba comparar essas informações com a realidade em que nós vivemos, a realidade cotidiana. Por exemplo, você pode comparar esses textos motivadores, se eles estão dizendo uma coisa, você observa a realidade em volta de você e percebe, então perceba se de fato isso está acontecendo, porque você pode discordar dos textos motivadores, né? E é isso que eu quero falar agora. E a sua discordância talvez possa ser exatamente um argumento que você utilizará, tá? Então faça análise, eu concordo ou eu discordo com o argumento aqui desse texto motivador. Por final, estabeleça um diálogo entre os textos. O texto 1 quer dizer isso, o texto 3, por exemplo, quer dizer isso. Então você percebe que um texto está negando o outro. Um texto é a negação do outro. Um, por exemplo, diz que a lei proíbe tal coisa e o outro gráfico diz que aquele fato proibido por lei está sendo constantemente acontecido na realidade. Então tem um texto negando o outro. Esta relação, esse diálogo entre os textos, você vai se aproveitar disso para construir a sua argumentação, tá? Então eu vou exemplificar com a proposta da redação agora do Enem do ano passado, 2016. Eu vou mostrar como é possível extrair um encaminhamento argumentativo a partir da correta análise desses textos motivadores, tá bom? Vem comigo então, vamos fazer essa análise junto comigo? Muito bem, então em 2016 falamos, o Enem tratou do problema da intolerância religiosa no Brasil e aqui havia nessa proposta 4 textos, chamados textos motivadores ou texto de apoio, e é muito importante que o aluno saiba tratar corretamente desse texto, tá bom? Então, partindo lá para o nosso exercício, o que dizem os textos motivadores da proposta de redação? Se você não conseguir visualizar bem aqui no nosso slide a proposta, você pode procurar essa proposta na internet, pode entrar em contato comigo que eu envio para você somente a folha da proposta para você poder fazer essa mesma análise que eu estou fazendo agora, tá? Então veja só, o texto 1 dizia que a liberdade de crença é um direito constitucionalmente garantido, tá bom? E também dizia, era preciso entender lá pelo texto 1 que o Brasil é um Estado laico e nesse sentido ele deve garantir que o sentimento religioso daqueles que pertencem às religiões maiores, majoritárias, não interfira nas decisões políticas de interesse coletivo. Então, liberdade de crença, Brasil é um Estado laico, essas são as informações do texto 1 que você, se fez o Enem, poderia ter feito essa análise também, tá bom? No texto 2, está dito ali da diferença entre dogmas religiosos, entre criticar os dogmas religiosos, que é a liberdade de expressão, e as agressões e ofensas contra as religiões, quaisquer religiões que são crimes, e são atitudes criminosas. Então, diferença entre liberdade de expressão e crime de ofensa às religiões. O texto 3 definia, os crimes contra o sentimento religioso segundo o Código Penal e também falava das punições de 1 mês ou multa e aumento de 1/3 dessa pena nos casos em que envolvem violência. O texto 4 ele fala que os fiéis de religiões afro-brasileiras são os que mais sofrem discriminação religiosa e em torno de 20% das violências registradas acabam envolvendo violência física. Então essa análise é o que diz cada texto. Você precisa fazer essa análise, foi o que eu acabei de fazer aqui, tá bom? Depois disso, gente, olha, é possível você fazer um diálogo entre os textos ou entre a informação do texto e a realidade para extrair daí a sua argumentação, tá? Um possível encaminhamento argumentativo. Por exemplo, comparando o texto 1 com o texto 4, a gente pode ter a seguinte tese, o seguinte entendimento, a seguinte afirmação. Apesar de ser um direito constitucionalmente garantido, nós vimos isso no texto 1, a liberdade de crença é constantemente violada. Os gráficos ou o infográfico do texto 4 estão mostrando essa realidade. Apesar de ser um direito constitucionalmente garantido, texto 1, a liberdade de crença é constantemente violada e está lá no texto 4. Texto 3, se você comparar o texto 3, você vai ver que as punições ali para os crimes de intolerância são pequenas e são muito brandas, Há casos que a pessoa que comete o crime vai pagar com 1 mês de detenção ou simplesmente com uma multa, tá? Então esse texto 3 você está analisando e comparando com a realidade. Para quem comete um crime, fica uma pena com uma pena pequena
de um mês, por exemplo, é pouco, né? Então você pode ver assim, olha, o texto está me dizendo isso, e comparando isso com a realidade, com a natureza do crime, eu estou percebendo que essa é uma pena muito pequena. O texto 4 fala que a intolerância religiosa ela decorre, que os fiéis de religiões afro-brasileiras são os que mais sofrem discriminação religiosa. Então, se você parte do princípio de que as populações negras elas também sofrem muito do preconceito racial, você pode deduzir que a intolerância religiosa ela é derivada ou relacionada com o preconceito racial existente. Então veja só, isso não está dito nos textos motivadores. Você está vendo o que cada texto diz, está comparando um texto com outro, ou um texto com a informação do texto com a realidade, está levantando ideias, tá? Então olha só o conjunto de ideias levantadas aqui. Eu vou repetir. Apesar de ser um direito constitucionalmente garantido, a liberdade de crença é constantemente violada. As punições para os crimes de intolerância religiosa são muito brandas, né? Texto 3 pode nos dar esse entendimento. Texto 4. A intolerância religiosa decorre de outro tipo de discriminação, que é o preconceito racial. Tá bom? Gente, um possível encaminhamento, então, para essa redação, a partir dos textos motivadores, é o seguinte. Nós podemos ter a seguinte tese, né? Para a nossa redação. A intolerância religiosa é um problema recorrente na sociedade brasileira. Por quê? Os gráficos estão mostrando que isso sempre vem acontecendo na sociedade brasileira. Argumento 1. Agora, por que a intolerância religiosa é um problema recorrente na sociedade brasileira? Vamos justificar, vamos responder, vamos dar argumento para isso. Argumento 1, porque é consequência do preconceito racial. Argumento 2, porque a punição para crime de intolerância religiosa é pequena. Os textos motivadores me disseram isso desse jeito? Não, mas eu entendi isso, que eu pude me apoiar nos textos motivadores e levantar esta argumentação, estabelecer uma tese e levantar uma argumentação. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, é para isso que servem os textos motivadores. Não é para serem copiados, não é para serem parafraseados, mas é para ajudar você em levantar ideias, levantar argumentos para a sua redação, tá bom? Eu espero que você tenha entendido bem essa parte aqui, tá? Olha só, então como é que a gente poderia configurar um parágrafo de introdução já naquele modelo bem tradicional, né, que você usa a tese e já encaixa na tese os dois argumentos que serão discutidos mais abaixo no desenvolvimento do texto, tá? Então, uma possível configuração para o parágrafo de introdução seria essa daqui. A intolerância religiosa é um problema recorrente na sociedade brasileira, pois seguramente está atrelada a outro tipo de discriminação, o preconceito racial. Além disso, as penas para os crimes de intolerância religiosa são muito pequenas e, portanto, desproporcionais à gravidade do ato. Por hoje é isso, agradeço por você ter ficado comigo aqui, né, durante esse vídeo. Esse é um vídeo muito útil. Quaisquer dúvidas que você tiver, deixa na descrição do vídeo a pergunta que eu vou ler, eu vou ser notificado da sua pergunta, vou ler, vou responder você, tá bom? Eu convido você também a visitar o meu site www.joabguimarais.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo o link do site para que você possa ali baixar alguns temas de forma gratuita e escrever sua redação, né? São temas que eu acho que são possíveis, né, de surgir agora no Enem 2017. Se você também quiser serviços especializados de correção de redação, eu ofereço esse serviço, ofereço pacote de correção ali nesse portal www.joabguimarais.com.br, tá bom? Se você quiser, eu vou ficar muito feliz em recebê-lo também como mais um dos meus alunos e poder orientar por meio do processo de correção de redação, tá bom? Muito obrigado mesmo, um forte abraço, sucesso, bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí pelos comentários, tá? Vou deixar o meu e-mail institucional para que você possa também entrar em contato comigo, tá bom? Sucesso a todos, muito obrigado pela atenção, a gente se vê então nos próximos vídeos do canal. Se inscreva aí para ser notificado dos próximos vídeos, são vídeos importantes que eu enviarei aí, postarei para os meus alunos e para quaisquer interessados, tá bom? Um abraço a todos, sucesso, até mais!